Eu convido todos a abrirem em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Meus irmãos, vamos orar novamente? Senhor Deus, como foi pedido antes, nós suplicamos mais uma vez. Fala aos nossos corações, Senhor. A começar de mim, daqueles que estão aqui, daqueles que estão ouvindo, que o virão. Fala aos nossos corações, Senhor. Pois de nada adianta, Senhor, que estejamos aqui, se não for o Teu Santo Espírito
falando aos nossos corações, por meio da Tua palavra, Senhor. Palavras humanas não podem transformar um coração de pedra em coração de carne, mas o Teu Santo Espírito pode. Regenera, Senhor, convence, abre os olhos, Senhor, abre os corações e leva-nos de fato a essa salvação. Transforma o nosso viver, Senhor. Livra-nos do caminho mau, das perversidades, e faz-nos andar no caminho santo do Senhor. E que a nossa vida se alegre na Tua presença. E que nós anunciemos com prazer o nome de Cristo às pessoas. É no nome dele que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, por duas vezes aqui ele traz uma ideia, por assim dizer, de uma ignorância. O homem vê Pedro e João, mas parece que ele não sabe quem eles são. Porque no capítulo 2, no versículo 43, diz que muitos prodígios e sinais eram feitos através deles e dos outros apóstolos. Se ele soubesse quem era, então, opa, minha vez aqui, né? Lembra-te de mim. E, consequentemente, também não relacionavam o nome de Jesus, não sabia talvez quem era Jesus. De igual modo, o povo havia crucificado Jesus, e ele diz que foi por ignorância. Então, a ignorância sobre quem é Cristo nos leva a rejeitá-lo. E quando as pessoas são ignorantes em relação a Cristo, Cristo ao mesmo tempo é um nome famoso, mas que ninguém conhece de fato. Porque as pessoas têm falsos cristos na sua vida. Muitas pessoas consideram Cristo apenas alguém que ensina coisas sobre o amor ao próximo. E elas colocam nesse amor ao próximo qualquer coisa que elas julguem ser a visão delas de amor. E continuam seguindo por um caminho que, segundo a Bíblia, é um caminho de perversidade, indo para a condenação, embora se digam discípulos de Cristo. Lembro que eu morava com uma pessoa que dizia: eu sou seguidor de Cristo, mas a vida dele não tinha nada a ver com Cristo. E de fato a religião que ele seguia não apontava Cristo como um salvador nosso. Há pessoas que veem em Cristo um salvador de toda a raça humana. Mas se Jesus é salvador de todo mundo, todas as pessoas que há no mundo, eles dizem, a pessoa pode seguir o credo que for, a religião que for, os costumes que for, o comportamento que for, que tudo vai dar certo no final. Há pessoas que dizem que a salvação é uma salvação que é apenas o perdão dos pecados. Mas a Bíblia traz uma ideia de uma transformação. Isso está implícito em vários momentos do texto, como nós vamos ver. Mas o fato é, meus irmãos, que aquele que conhece a Cristo, ele se apega a Cristo. Ele se volta para Cristo, porque conhece em Cristo a salvação que necessita. A gente cantou sobre isso agora há pouco. Cristo é a nossa salvação. Nele está a nossa salvação. A salvação não apenas da condenação eterna, mas de uma vida dominada pelo pecado. Porque o pecado nos escraviza, nós precisamos de um libertador, e Cristo é esse libertador. Ele nos aproxima de Deus, nos insere no reino de Deus, para que nós louvemos e glorifiquemos o seu nome. E você já tem essa vida? Você já está vivendo nesse reino? Esse é o Cristo que você conhece, o Salvador, mas também aquele que é o Senhor, aquele que é o transformador. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Segundo nosso relógio, seria às 3 horas da tarde. Pela lei de Moisés, haviam 2 sacrifícios de cordeiros, um de manhã, outro à tarde, e esse era o horário do sacrifício do cordeiro. Isso não quer dizer que eles achavam que precisavam de um cordeiro, eles estavam indo lá apenas para orar. A Bíblia diz que eles continuavam indo no templo. O capítulo 2, 46 diz que eles iam diariamente no templo. Eles faziam aquilo que os judeus faziam em grande parte. A diferença é que eles sabiam que o Messias já tinha chegado, o Cristo já tinha chegado, o Salvador nosso já tinha chegado. E quando eles estavam indo lá, havia um homem ali, um homem que era coxo de nascença. E pela lei de Moisés, uma pessoa coxa, uma pessoa cega, uma pessoa surda, ela não podia de fato entrar no templo. Mas eles colocavam ele numa das portas do templo. O templo de Israel era dividido em várias partes ali. Se você entrasse, a primeira coisa que você, o primeiro pátio que você chegaria seria o pátio dos gentios, ou seja, as pessoas que não eram judias. Então qualquer pessoa podia entrar ali. Só que passando por ali você tinha uma porta
com aviso de que se um gentil passasse daquela porta, seria morto na mesma hora. E ali estava o pátio das mulheres. E o pátio seguinte seriam que os homens podiam entrar, os homens judeus, as mulheres judias, depois os homens judeus, e depois só os sacerdotes poderiam entrar. Só que entre o pátio das mulheres e o pátio em que os homens podiam entrar, tinha uma porta. Uma porta feita de bronze maciço, caríssimo, vindo de Corinto, um lugar de luxo. E as pessoas diziam que quando a luz do sol brilhava naquela porta, aquela porta resplandecia como se fosse ouro. E por isso ela é chamada, entre outros nomes, de Porta Formosa, ou Porta Bela. E naquela porta, entre o lugar em que os gentios poderiam ir, que todos os povos poderiam ir, que as mulheres podiam ir, que os homens podiam ir, estava essa porta. E colocavam então lá esse homem. Isso já mostra para nós que as mulheres não eram vistas assim como tão puras quanto os homens, porque se o homem podia ser colocado lá, sendo coxo, é porque a visão a respeito da época das mulheres não era muito positiva. Mas ele ficava lá todos os dias. Era um coxo de nascença. E o texto vai dizer depois que ele tinha 40 anos de idade, ou seja, uma pessoa notória, que já há muito tempo era colocado todos os dias lá. E ele avistou Pedro e João de longe, e ele então decide pedir para eles uma esmola. Nós não sabemos o quanto ele sabia quem era Pedro e João, mas aquilo que ele pede demonstra a falta de perspectiva que ele tem, talvez sobre quem esses homens eram, ou talvez sobre aquilo que ele poderia esperar na vida. Estavam ali pessoas que faziam milagres. Se ele soubesse quem era, se ele soubesse o que esperar, ele teria agarrado eles e falado: me cura, por favor. E o que será que nós esperamos de Cristo? O que você espera de Deus? Veja, a esmola para um homem que não podia ter trabalho porque ele era impuro, era algo justificável. Era algo que ele precisava. E você talvez tenha vindo buscar, ou tenha buscado cotidianamente em Deus coisas que você precisa, que são dignas, que são corretas. Nós devemos buscar a Deus para ter uma cura. Nós devemos buscar a Deus quando nós estamos em dificuldades financeiras. Devemos buscar a Deus quando nossa família anda em desarmonia. Devemos buscar a Deus diante dos problemas da sociedade. Mas isso era pouco comparado com aquilo que eles tinham a oferecer para ele em nome de Cristo. Busque essas coisas, mas não se contente com elas. Porque são coisas pequenas comparadas com aquilo que Deus nos dá. E o que Deus nos dá? Deus nos deu o seu Filho, morto na cruz pelos nossos pecados, ressurreto ao terceiro dia, para que nós tenhamos parte no reino de Deus. Nesse mundo perfeito, restaurado, que nós vimos lá em Isaías 35, um lugar santo, um lugar cheio de vida, um lugar cheio de alegria, para todos sempre, mas que começa onde na nossa vida, por estarmos em Cristo. E você já tem isso na sua vida? É isso que você está ansiando? Ou você quer só as coisas menores? Nós precisamos ansiar aquilo que é o real para a nossa vida. E veja, Pedro, ele ignora o pedido daquele homem, porque ele tem algo melhor para dar para ele. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Há uma história, talvez inventada, que Tomás de Aquino, o grande teólogo da Igreja Católica, conversando com o Papa, o Papa disse: veja, Tomás, eu não sou mais como Pedro que tenho que dizer não tenho prata nem ouro, porque nós temos muitas riquezas agora. Aí Tomás de Aquino teria dito o seguinte: mas também você não pode mais dizer levanta e anda. O que nós ansiamos de fato? É pelas riquezas desse mundo ou pelo poder de Deus que restaura a nossa vida, que restaura toda a nossa existência? Ele clama então o nome de Cristo, ele ordena que ele ande, e ele toma então ele pela mão e levanta, imediatamente os pés e os tornozelos dele se firmam, e de um salto ele se põe de pé. Aqui é um milagre duplo, porque por um lado ele tem a estrutura do seu corpo que provavelmente não era bem feita, por causa de algum problema genético, talvez.
arrumado, mas ele também aprende a andar, a saltar, a correr na mesma hora. A gente não se lembra disso, mas andar, correr e pular não são coisas simples. Quem tem criança pequena em casa sabe disso. A criança vai tentando. Em primeiro lugar, tem que fortalecer as pernas. A perna desse cara era flácida pelo jeito, né? Antes, né? Tem que fortalecer, tem que aprender a se equilibrar, tem que aprender a colocar um pé depois do outro, organizar todo o seu corpo, todo o movimento do seu corpo para você conseguir andar. Para depois aprender a correr e finalmente a pular e a cair bem no chão. E Deus dá, por assim dizer, a estrutura para ele, mas também dá o aplicativo, por assim dizer, o conhecimento para ele fazer isso. E ele é restaurado, então, e a partir disso que acontece, ele entra no templo. Ele passou anos aquela porta sem poder passar dali para diante. E agora ele pode entrar no templo e adorar a Deus. Ele é restaurado não apenas o seu corpo, mas o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o povo de Deus. Agora ele não é apenas alguém que está ali na porta esperando a caridade de alguém. Ele é alguém que faz parte agora. Está ali para adorar a Deus. Meus irmãos, nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco. E a Santa Ceia é para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Aqueles que creem em Cristo, que foram batizados no nome de Cristo. Nós fazemos na Igreja Presbiteriana a pública profissão de fé também, né, daqueles que chegam numa certa idade crendo em Cristo. Mas isso representa que há pessoas que estão no nosso meio e que são parte do povo de Deus e pessoas que não são. E uma das coisas que é essencial na Santa Ceia, segundo aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 11, é a comunhão com Deus e comunhão com os irmãos da igreja. Caso contrário, nós não participamos da ceia. Por isso que na ceia nós dizemos, se você é membro de uma igreja evangélica e está em plena comunhão com ela, você é convidado a participar. O que é estar em plena comunhão com ela? É não estar afastado por uma disciplina, é não estar vivendo em inimizade gratuita e persistente por causa da dureza de coração contra o irmão. É você da sua parte, do que depender de você, ter paz com os outros. E você buscar isso, crendo que você só tem acesso a essa mesa por causa do perdão de Deus. Agora, é de fato isso que você crê em Cristo, aquilo que você vive em Cristo? Ou você tem passado muito tempo vendo essa mesa acontecer todos os meses, mas nunca sai chegando de fato a ela? Nunca assumindo esse compromisso. Ou você tem esse compromisso e faz parte, ou não faz parte. É costume nosso entregar a Santa Ceia para qualquer um que se coloque de pé naquela hora, porque Deus é que julga as consciências. Mas Deus de fato julga o coração de cada um. Não seja alguém que apenas está com parte da multidão. Seja alguém que faz parte do corpo de fato. A representação do corpo do sangue de Cristo é que nós temos parte nesse corpo, parte nesse sangue, por estarmos em Cristo. A fazer parte do povo de Deus. Mas ele também é uma consequência da transformação da vida desse homem, que ele passa a louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus. É impossível que aquele que tem a salvação de Cristo não queira exaltá-lo, não queira engrandecê-lo. Nós fazemos isso com as pessoas quando elas fazem algo de muito bom para nós. Nós falamos dela para outras pessoas. Nós comentamos, nós compartilhamos. Quanto mais com Cristo que deu a vida por nós para nos trazer a salvação. Meus irmãos, o louvor, a adoração a Deus deve ser algo que enche nosso coração de alegria. Que enche o nosso coração de deleite, porque foi a Cristo que nós estamos adorando. Mas é de fato a esse Cristo que salvou a sua vida que você veio adorar? Porque muitos talvez tenham vindo essa noite porque os pais falaram que tinha que vir. Porque estão namorando alguém, daí, bom, melhor eu ir lá, né? Senão a pessoa depois acaba largando de mim. Quando nós temos uma razão muito maior, nós temos a razão do Filho que se entregou por nós na cruz. Participe disso, busque isso. Mas Pedro usa esse momento, então, para pregar a palavra. Nós não sabemos muito bem o que está acontecendo, porque o homem entra no templo, dá a entender que ele entrou na parte do povo de Israel, dos homens. Mas Pedro, ele traz
toda a multidão para o pórtico de Salomão, que é uma parte de colunas bem na entrada do templo, bem na entrada da parte onde todo mundo pode entrar, todas as pessoas de todas as nações podem entrar. É uma parte maior lá, talvez porque há muita gente em volta ali. E aí ele fala: vocês acham que por acaso pelo nosso próprio poder, ou pela nossa piedade é que isso aconteceu? E quantas igrejas não são assim, né? Venha para a nossa igreja. O que aconteceu quando você veio para a nossa igreja? E muitas pessoas se colocam como pessoas muito piedosas, como se fosse uma recompensa pela piedade ser usado por Deus. Meus irmãos, Deus usa com graça, é por graça que Ele usa cada um. Paulo, em Romanos 12, diz que a graça que foi distribuída a cada um. Quando João Batista ouve falar que Cristo está arrebanhando muito mais gente do que ele louva a Deus por isso. Porque é algo que é dado por Deus. E se é dado por Deus, é o nome de Deus que tem que ser honrado. Mas ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus dos nossos pais, o Deus que recebeu a promessa de que nós seríamos um grande povo, que herdaríamos essa terra, que seríamos abençoados por Deus, Ele glorificou o nome de Cristo. E não há outro nome que o Pai glorifique nesse mundo. O nome de ninguém mais será glorificado senão o nome de Cristo. O Cristo que não julgou como usurpação a ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas que foi exaltado, para que diante dele se dobre toda língua, se dobre todo o joelho e confesse toda a língua que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus não glorifica homens, Deus não glorifica apóstolos, não glorifica bispos, não glorifica ninguém mais, a não ser a pessoa de Cristo. E o nome de Cristo é ressaltado várias vezes nesse texto, porque é Ele quem faz isso. Mas quem é Cristo? Ele é chamado aqui de servo duas vezes, né? Em livro de Isaías, o servo do Senhor é aquele que dá a vida na cruz pelos nossos pecados. É aquele que prega para as nações virem conhecerem o poder de Deus, que conduz as pessoas à luz de Deus. Mas ele também é dito que era aquele que foi traído e foi negado perante Pilatos. Pôncio Pilatos, governador romano que estava lá em Jerusalém, quis libertar Jesus. Na Páscoa o costume era de se libertar um preso que era condenado à morte. Ele colocou uma opção diante do povo: Jesus e Barrabás. Barrabás era um homicida. Todo mundo sabia que ele era um assassino. E eles, ao invés de escolher Jesus, escolheram Barrabás. E quando Pôncio Pilatos perguntou: o que eu vou fazer com Jesus? O pessoal começou a gritar: crucificam. E eles não paravam de gritar isso repetidamente. E veja a ironia, mas uma triste ironia. Eles pouparam a vida de um homicida, mas mataram o autor da vida. Cristo é quem criou todas as coisas. Nele tudo subsiste, Ele é o autor da vida. Separado dele existe apenas a morte. Aquele que pensa estar vivo, se não está em Cristo, está na morte ainda. E caminha para a condenação eterna, para a morte eterna, a separação eterna de Deus, no sofrimento eterno. Mas aquele que está em Cristo tem a vida eterna em si mesmo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, e eles eram testemunhas disso. E meus irmãos, nós que queremos em Cristo somos testemunhas disso. Não vimos Ele morrer e ressuscitar, mas vimos a obra dele na nossa vida, porque nós experimentamos uma obra, a semelhança daquele homem. Talvez as nossas pernas não tenham sido curadas como ele foi, mas esse milagre que ele recebeu aponta para a ressurreição, porque o judeu cria na ressurreição do corpo, na restauração da nossa vida como um todo. E nós, que estamos em Cristo, experimentamos uma restauração na nossa vida, ou deveríamos ter experimentado. Se você não tem vivido uma restauração da sua vida, você não está em Cristo. E talvez você não possa testemunhar dizendo: eu estava lá quando Cristo morreu, ressuscitou, mas você pode testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, mudando a sua maneira de viver, de um jeito que você não tem como explicar de outro modo. Mas você está vivendo essa restauração, está participando dessa ressurreição, que começa no nosso espírito e na volta de Cristo se completará no nosso corpo,
mas que envolve toda a nossa vida. Nós vivemos caminhando nessa direção. Isso vai se completar somente quando Cristo voltar, mas essa mudança ela tem que começar agora. E nós somos testemunhas de Cristo por causa disso. Porque nós sabemos quem nós éramos e nós sabemos quem nós somos agora. E nós estamos sendo transformados pela glória de Deus. E veja, tudo começa pela fé, versículo 16, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e conheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Meus irmãos, nós temos acesso a isso pela fé. Aquele homem não fez nada para merecer. Veja, ele nem sequer pediu por aquela restauração. Nós recebemos isso de graça. Isso vem pela fé, mas uma fé que está em Deus, e que Ele coloca em nós. O Espírito Santo regenera o nosso coração e coloca essa fé salvadora em nós, para que nós sejamos restaurados por Deus. E isso inclui, meus irmãos, nós cremos e pararmos de rejeitar a Cristo. Pedro diz que eles rejeitaram por ignorância, bem como as autoridades. Mas isso não é uma desculpa, meus irmãos. Porque na lei de Deus, pecar por ignorância continua sendo um pecado. Havia um sacrifício específico para pecados por ignorância. No Salmo 19 ele diz: absolve-me dos pecados que eu cometi por ignorância. Porque eles tinham que buscar em Cristo. Se eles ouviram falar sobre Cristo, se eles estavam dizendo que alguém se dizia ser Cristo, alguém que eles viram entrar, recebido como um rei uma semana antes, que havia pregado um templo todos os dias, se eles não quiseram conhecê-lo, verificar se ele era o Cristo pelos seus próprios olhos, pelos seus próprios ouvidos, é porque eles não se importaram com isso. A ignorância deles vinha da dureza de coração. E você pode dar as explicações que forem, você pode dar os motivos que forem para você não crer em Cristo, mas no final isso são apenas mentiras que você sustenta por causa da dureza do seu coração. Porque você não quer reconhecer a sua necessidade de perdão, não quer reconhecer os seus pecados, não quer reconhecer que você não é essa pessoa que você imagina que é, e que precisa de um Salvador, porque senão você estará perdido. Todo mundo anseia por manter uma boa imagem, principalmente para si mesmo. A gente erra e começa a justificar os nossos pecados. Começa a tentar trazer explicações. Não, fiz isso porque a situação estava difícil. Eu fiz aquilo porque fui pego de surpresa. Se eu tivesse a cabeça no lugar, não teria feito. E é mentira. Nós cometemos o mal porque nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus. E essa graça nos foi dada em Cristo. Mas para se cumprir o que Deus havia falado por meio dos profetas, de que haveria alguém que morreria pelos nossos pecados, é que isso se cumpriu. Mas o que nós devemos fazer então? Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A palavra arrepender-se aqui quer dizer mude de mente, uma mudança de mente, mas a palavra converter-se quer dizer vou mudar de direção, voltar ao caminho certo. É preciso que você mude a sua mente, ou seja, crê em Cristo, mas é necessário que isso seja acompanhado de uma nova maneira de viver. Porque a graça que nós recebemos é uma graça transformadora. Cristo veio para nos fazer novas pessoas, a exemplo daquele homem. Mas há muitas pessoas que, por não entenderem de fato a graça de Deus, usam ela como desculpa para o pecado. Como diz lá, uma poesia, fugiu o nome do autor, mas aquelas que a gente estuda para o vestibular, que Deus ele é mais honrado quanto mais Ele nos perdoa. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: eu vou pecando, Deus vai perdoando, porque o ofício de Deus é perdoar e o meu ofício é pecar. Então a gente vai fazendo esse acordo aí. E a gente vai cometendo os mesmos pecados, vez após vez, sem nenhum tipo de consideração, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de vergonha na cara. E vai pedindo perdão a Deus, sabendo que nós vamos continuar no pecado. E isso não é voltar ao caminho certo. A graça de Deus
nos gera um constrangimento saudável em direção ao caminho correto. Mas você tem buscado a graça de Deus, você tem crido nela? É nela que você baseia para viver a sua vida? Ou você tenta carregar o peso da lei sobre si mesmo? Você não vai conseguir. Você vai viver cansado e cheio de desalento. Mas você tem usado a graça de Deus como desculpa para o seu pecado? Você tem vivido uma graça barata, que não inclui o arrependimento, a transformação de vida? É necessário então você buscar a graça que de fato existe. Aquilo que realmente é graça. A graça que transforma, que nos enche com o Espírito Santo e nos enche do fruto do Espírito Santo. Nós não seremos perfeitos nessa vida, meus irmãos. Isso tem que ficar claro desde sempre. Mas a transformação acontece. Nós seremos perfeitos na volta de Cristo. Nós vamos pecar muitas vezes nessa vida. Mas nós temos que perceber em nós uma mudança de vida. Caso contrário, a gente não pode ter segurança da nossa salvação. E buscar a segurança da salvação não é buscar uma mentira. A Bíblia nos promete isso. Que justificados nós temos paz com Deus. E uma paz que dura para sempre. Porque os nossos pecados são cancelados em Cristo. Ele nunca mais vai julgar você por nenhum pecado. Ele nunca mais vai levar em consideração nada do que você fez. E no juízo final, nada também daquilo que você fará um dia. Porque nossos pecados foram perdoados, nós fomos transformados por Deus. A fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e Ele envia o seu Cristo. Um dia Cristo voltará. E nesse momento, então, virá um tempo de descanso eterno. Descanso dos pecados, descanso das lutas, das dificuldades dessa vida, daquilo que nos traz ansiedade, daquilo que nos traz dor. Porque Cristo voltará um dia, mas só receberá esse refrigério, esse descanso, aquele que estiver em Cristo hoje. Aquele que tem uma vida sendo transformada por Cristo hoje. Então, se você espera para o futuro um tempo de paz eterna, de alegria eterna, de descanso eterno, essa vida tem que ser transformada hoje. Caso contrário, a volta de Cristo será um dia de dor, de lamento, de tristeza, de sofrimento, de julgamento eterno. E como será esse dia para você? Pensando naquilo que você tem vivido, pensando na consideração que você tem da graça de Deus, no compromisso que você tem com Cristo. Será um tempo de refrigério, de descanso, da vinda do reino de Deus para a sua vida, ou do juízo de Deus? Que tipo de graça tem vivido? Uma falsa graça, barata, que não faz você viver dentro do reino de Deus como uma nova criatura? Ou a graça verdadeira? O Espírito Santo te incomodando em relação aos seus pecados, chamando você ao arrependimento, chamando você à fé em Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. E ele diz que é necessário que Jesus esteja no céu nesse momento, até o dia em que Ele voltar, conforme Deus prometeu para os seus profetas. E ele cita Moisés, ele diz, Moisés anunciou um profeta que seria como ele, alguém que faria grandes sinais e milagres como ele fez. Mas Moisés alertou que se você não ouvir as palavras desse profeta, você será exterminado do meio do povo. Se você não receber a Cristo, como quem ele diz ser o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, receber o seu perdão, a sua misericórdia, a sua salvação, você não tem parte no povo de Deus. O dia da morte, o dia do juízo final, vai ser o dia da peneira. Para que nós vejamos então o povo de Deus sendo plenamente purificado. Não só dos seus próprios pecados, mas daqueles que se dizem cristãos, mas não são. Então, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus confiados na promessa de Deus. Porque como diz o versículo 25, Abraão recebeu uma promessa de que na descendência dele seriam abençoadas todas
as nações da terra. Ele está falando sobre Cristo, Ele é que abençoa as nações. O Salmo 72 junta essa promessa com um rei que viria da descendência de Davi, que é Jesus. Ele traz essa bênção. E que bênção é essa? É a presença do Espírito Santo conosco, como diz Gálatas, capítulo 3, versículo 14. De nós sermos abençoados com uma nova vida, com uma transformação de vida, para sermos novas pessoas que têm o Espírito Santo dentro de nós e que geram fruto de mudança da nossa vida. Deus nos salvou, mas Deus quer usar o seu povo para anunciar essa salvação para outras pessoas. Como é que as nações da terra seriam abençoadas? Por meio da descendência dos judeus naquele momento, quando eles pregassem a palavra de Cristo. E no capítulo 8 eles vão sair por aí pregando o evangelho às nações. E Deus quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Quer usar a sua vida para que outras pessoas conheçam a salvação de Deus. E também desfrutem da graça de Deus, do perdão de Deus, antes que venha o dia do Senhor. Pregue o evangelho. Deus o capacita com o Espírito Santo para que você faça isso. Para que você tenha coragem de falar de Deus. Para que você tenha as palavras necessárias, para que você seja usado por Deus, Ele tocando o coração da pessoa enquanto você fala de Cristo a ela. Foi assim que Cornélio foi salvo. Pedro, que era parte dessa descendência imediata de Abraão, né, o povo da descendência, ele vai até Cornélio e pregando sobre Cristo, o Espírito Santo vem e salva ele, salva as pessoas da casa dele. E Deus quer fazer isso através da sua vida. Ele quer usar você para abençoar as pessoas. Mas você precisa se dispor também a isso. Precisa se dispor a pregar o evangelho. A pedir a Deus que use a sua vida. Meus irmãos, esse foi um dia de alegria para aquele homem que foi curado. A salvação vindo sobre a família de Cornélio foi um tempo de alegria para eles. Quando a palavra de Deus chega a Samaria, no capítulo 8, a cidade toda se alegra. Você está perdendo o privilégio de participar da maior alegria que alguém pode ter. A alegria de Deus na sua vida. Como será maravilhoso quando você ver alguém vindo de fato a Cristo. Você saber que Deus usou a sua vida para fazer isso. Prega o evangelho. Mas prega o evangelho que transforma as pessoas. Porque ele complementa aqui a bênção também no versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Meus irmãos, o mundo, as pessoas por aí acham que bênção é você ser rico, você ter uma casa na praia, você ser alguém importante, famoso, com bom cargo. Isso é uma bênção. Mas a principal bênção de Deus é nós termos uma nova vida, apartado das nossas perversidades. E perversidade não precisa ser uma coisa grandiosa, não precisa ser uma coisa escandalosa, porque todos nós temos as nossas perversidades. O nosso costume, nosso hábito de atacar as pessoas, de falar mal delas, de ficar rebatendo o mal com o mal, de talvez mentir em coisas que nós achamos que não vai ferir ninguém, mas que continuam sendo mentiras, e ficar desprezando o nosso coração, achando que nós somos melhores porque nós temos uma posição, porque nós temos um carro assim, ou uma casa em tal bairro da cidade, de acharmos que o nosso grau de instrução nos faz melhores que outras pessoas, ou de ficar criando resistências à palavra de Deus, com vários argumentos. Deus vem nos abençoar de modo que cada um se aparte das suas perversidades. De qual perversidade você precisa ser apartado? Qual perversidade tem contaminado a sua vida dia após dia? Qual perversidade tem impedido você de viver realmente como uma pessoa liberta do pecado? E veja, não é que ela impede de fato, é você que dá esse poder. Porque se você está em Cristo, Cristo te deu o poder para vencer qualquer pecado, qualquer perversidade, qualquer tentação. A triste notícia, meus irmãos, é que depois que você está em Cristo,
você pega por opção, não por necessidade. Então, qual perversidade você tem alimentado na sua vida? Nós somos chamados a uma transformação, mas uma transformação radical. Eu queria terminar usando uma comparação que C.S. Lewis faz num livro chamado O Cristianismo Puro e Simples. Ele fala o seguinte: imagina que você é uma casa em que as pessoas habitam. E aí Deus chega então, e vai fazendo umas mudanças lá. Mudanças que são dolorosas, mas que você sabe que são necessárias. Ele vai arrumando lá um telhado que está quebrado, consertando uma torneira, Só que de repente ele começa a fazer umas coisas que você não espera. Ele começa a quebrar uma parede, montar ali uma fonte, construir uma torre, e você começa a ficar confuso, o que está acontecendo? E daí C.S. Lewis diz o seguinte: você achava que Deus apenas queria fazer você uma casinha aconchegante, mas Ele quer fazer um palácio, porque Ele quer habitar em você. Deus não vai se contentar em mudar pequenas coisas na sua vida. Deus não vai se contentar com pequenas restaurações no seu caráter. Deus não vai se contentar em mexer apenas em pequenas coisas. Ele merece muito mais do que isso. Nós não temos ideia do que nós seremos quando Cristo voltar. Seremos de fato seres que vão refletir a glória e a beleza de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus tenha pequenos alvos para a sua vida antes da volta de Cristo. Somos nós que temos uma mente pequena como aquele homem, que esperava apenas dinheiro quando recebeu algo muito maior, que esperamos por transformações pequenas. Mas Deus tem alvos muito maiores. Nós devemos ansiar por isso também. Porque em Cristo, no nome de Cristo, há salvação para aquele que crê nele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós clamamos. Venha e nos transforme. Vem e salve as pessoas que não creem em Cristo ainda. Vem e transforme a nossa vida. Não apenas pequenas coisas, grandes transformações, Senhor. Se aquele homem apenas aceitasse a Cristo, mas continuasse um coxo, isso já seria uma coisa extraordinária, Senhor. Seria o melhor presente que ele poderia receber, mas o Senhor fez muito mais do que isso. Se o Senhor apenas curasse aquele homem, sem inseri-lo no meio do teu povo, no meio da adoração a Cristo, já seria grande coisa, Senhor. Mas o Senhor tinha coisas maiores para ele. O Senhor tem coisas maiores para nós, Senhor. Mas a nossa visão é pequena. Isso faz com que a nossa fé seja pequena, Senhor. Mas a fé salvadora não vem de nós. A fé salvadora vem do Espírito Santo. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos a esperar grandes coisas do Senhor. Não como aqueles que só têm a ganância desse mundo no seu coração, mas com o coração transformado, faz-nos ansiar por um caráter semelhante ao de Cristo. E faz-nos ansiar e buscar da parte do Senhor, sermos usados para que outras pessoas também experimentem isso. Não apenas uma experiência emocional, mas que além de incluir as emoções, vá muito além delas. Para uma transformação plena de quem nós somos. Para voltarmos a viver segundo a tua vontade. E que o teu nome seja engrandecido e honrado por causa disso. Em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém.